Olá, amigos. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente e o meu agradecimento profundo ao MAP. Eu sou Laís Bertosch, médica, psiquiatra, homeopata e terapeuta transgeracional. Eu vou ler, como sempre, um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O texto 55. As varas da videira. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus, João, capítulo 15, versículo 5. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram da sua divina influenciação. Com justiça, asseverou aos discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que seu espírito sublime representa a árvore da vida e seus seguidores sinceros, as frondes promissoras, acrescentando que, fora do tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. A ciência será frágil e pobre sem os valores da consciência. As escolas religiosas estarão condenadas tão logo se afastem da verdade e do bem. Infinita é a misericórdia de Jesus nos movimentos da vida planetária. No centro de toda a expressão nobre da existência, pulsa seu coração amoroso, repleto da seiva do perdão e da bondade. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos para se purificarem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta de sua misericórdia para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos, no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. É belíssima essa passagem e somos mesmos varas que secamos quando saímos da seiva da nossa conexão com o Mestre, da nossa conexão com Deus, da conexão com a nossa alma. E é isso que a gente vai falar hoje, dessa conexão com a essência. E nós pedimos então ao Mestre Jesus que nos abençoe, que nos oriente e que teu coração, Mestre amado, possa ampliar-se em luz para que possamos perceber-te a presença e nos alimentarmos com essa seiva de vida, de amor e de perdão. Que assim seja. Hoje a gente vai falar desse desenvolvimento das nossas habilidades, quanto seres imortais mergulhados no mundo físico, num corpo físico. Como sabemos, o corpo físico é um instrumento do nosso trabalho. É com ele que podemos atuar no mundo físico. E o corpo é basicamente isso, um instrumento. A nossa mente, as nossas emoções, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental e o corpo espiritual, que fazem parte do perispírito, são os instrumentos de evolução que se manifestam a partir do corpo físico para o nosso crescimento e em direção à luz. E hoje a gente vai falar desse desenvolvimento dessas habilidades, da arte de cuidar de si e do outro, e do amor ao próximo como a si mesmo, como sugeriu o Mestre, como nos orienta em relação ao segundo mandamento.
Ser terapeuta. A palavra terapeuta vem do grego terapeutes, composta pelo verbo terapeu e terapeuin, que significa cuidar, atender, aliviar. Daí a palavra terapia. E o sufixo tá, que denota agente. Palavra semelhante, a terapon, que significa aquele que serve, usada na antiga Grécia para aqueles que serviam nos templos e aos deuses, e também usado no sentido de cuidador médico. Designa a pessoa que se dedica a curar as enfermidades através do serviço. Mas, para que sejamos terapeutas e, portanto, que cuidemos, devemos primeiro cuidar de si primeiro e depois do outro. Lembra, no avião, eles dizem, em caso de despressurização da cabine, primeiro coloque a máscara em si, depois no outro. Porque se nós desejarmos primeiro colocar no outro e depois em nós mesmos, é possível que fiquemos sem ar e ambos soframos. E ambos podemos acabar dando muito trabalho aos comissários de bordo. Por isso, primeiro, cuidar de si mesmo. E quem é o terapeuta? O terapeuta é aquele que primeiro aprende a cuidar de si para depois cuidar do outro e dos outros. Ele sabe orar pela saúde do outro, isto é, chamar sobre ele a presença e a energia do amado, pois só ele pode curar toda doença, só o Deus pode fazê-lo, e com o qual o terapeuta coopera. O terapeuta não cura, ele cuida. É o amado quem trata e que cura. Para isso, é preciso ter a consciência do que se veio fazer aqui, do destino e da responsabilidade para com o próprio equilíbrio, seja espiritual, mental e emocional, e com a saúde do corpo. Depois, se pode ajudar e cuidar dos companheiros evolutivos, sejam eles corporificados, isto é, num corpo físico, ou transparentes. Transparentes aqui é uma brincadeira que a gente faz na jornada da iluminação. São aqueles que estão desencarnados. E aí eu pergunto, qual é a primeira condição que todo ser quer? Todo ser é ser feliz, é existir, é ter consciência dessa existência e ser feliz. Mas para ser feliz, uma vida simples e feliz é uma questão de ser o mais simples que se pode ser. E ser simples passa pela justa medida das coisas, pelo caminho do meio. Aqueles que desejam muitas coisas estão sempre infelizes, porque sempre haverá coisas a desejar. Aquele que deseja o essencial para si terá em abundância todo o resto, mas por acréscimo da misericórdia e do amor de Deus por nós. Afinal de contas, Deus é o dono de tudo e nós somos seus filhos. Que pai não daria ao filho tudo aquilo que ele necessita e mais? A felicidade, como diz Fernando Pessoa, está sempre distante de nós, porque nós a colocamos onde nós não estamos. E é esse o problema. Quando a gente está pleno de desejos disso ou daquilo, a gente nunca está onde a felicidade está. E aí a gente vai ser infeliz. E quando o sofrimento surge, quando se abafa e se esquece do ser. O esquecimento provoca a fragmentação e a infelicidade da alma, que se dispersa e se perde de si mesma. Existe um nobre desejo de ser amado e de pertencer, mas esse desejo também nos leva a seguir as regras do rebanho. E aí nós criamos hábitos de parecer e não de ser, perdendo-nos do labirinto de olhar pelo olho do outro, de falar a fala do outro, de ser o que imaginamos que o outro espera que sejamos, esquecidos de quem realmente somos e nos perdemos.
E é exatamente quando esse desejo é tão intenso de ser o que o outro deseja que sejamos, que nos perdemos, nos fragmentamos e deixamos de estar no lugar que a felicidade está. Não nos esqueçamos de que o corpo na Terra é o filtro vivo de nossa alma. Nossos pensamentos expressar-se-ão segundo sentimos, tanto quanto nossos atos serão exteriorizados conforme o que pensamos. Todos os processos emocionais de nosso coração atingem o cérebro, de onde irradiam para o campo das manifestações e das formas. Tudo começa na mente e, por isso, quando nós estamos cheios de desejo, nós nos perdemos. E por isso, quando a gente não está centrado naquilo que realmente somos, nós nos perdemos. Porque tudo o que vem do coração, tudo o que vem da nossa mente, se manifesta no cérebro, de onde se irradia para o corpo físico. Sensações e atitudes mais íntimas se mostram invariavelmente em nossa vida de relação. E quem nos diz isso é Emmanuel, no livro Paz e Libertação, capítulo 14, psicografado pelo Chico. Os 5 princípios. E aí a gente agora vai falar um pouquinho de como encontrar esse equilíbrio. E existem 5 princípios básicos para a gente nortear a nossa mente, focar o nosso coração, nosso entendimento, para que nós tenhamos uma vida plena de sentido. Não se zangue por hoje. Mantenha-se sereno só por hoje. Não se preocupe e confie hoje. O mestre, lembra que ele diz que nós somos muito mais do que os pássaros do céu e os lírios do campo e que, portanto, o amado Deus está sempre cuidando de cada um de nós? Expresse sua gratidão sempre por viver, por existir. Seja aplicado e honesto em seu trabalho, independente do que ele seja. E seja gentil com os outros. E agora a gente vai falar um pouquinho como atingir esse estado de serenidade e força dentro de cada um de nós. Esse estado, ele pode ser atingido na medida em que nós pensamos naquilo que necessitamos e pensamos naquilo que agimos, da forma pela qual agimos e sentimos. E aos poucos mudamos o nosso padrão vibratório porque mudamos o nosso pensamento, mudamos o nosso entendimento, mudamos a nossa vontade e, consequentemente, as nossas emoções e sentimentos. Então, uma boa forma de se fazer isso é através da meditação. E agora eu vou dar algumas dicas de meditação para todos nós. Primeiro, comece com sessões curtas, de 4 a 5 minutos, e sempre que puder ou se lembrar, sente um pouquinho, 5, 10 minutos no máximo, e mergulhe na luz do coração, a morada do amado Deus. Perceba a autoestima, a dignidade e a forte humildade do amado Jesus presente em cada um de nós. Vamos experimentar? Mergulhar no silêncio de cada um. E nesse momento, mergulhar no coração, na luz que brilha no nosso coração. Perceber essa autoestima que vem do Mestre e que nos inunda com a sua luz e presença, na sua dignidade e em sua forte humildade, do amado Mestre em cada um de nós. E há 3 métodos de meditação que eu vou sugerir para nós, além desses momentos de serenidade que nós podemos buscar no nosso dia a dia. Um deles é a postura da montanha, que é majestosa e firme. O outro é descansar a mente num objeto que seja o elo vivo com a verdade, por exemplo, Jesus.
e depois meditar com um mantra. Mantra é uma repetição de palavras, mas a gente vai primeiro falar da postura da montanha majestosa e firme. Então, o primeiro ponto é: você se senta sempre naquele triângulo da base do períneo formado pelos 2 isquios e o osso da púbis. Então, você se senta com a coluna ereta, presente, pode fechar os olhos ou focar, projetar os seus olhos para essa região, que é o centro da consciência crística. E respirar calma, natural e atentamente, até que a dualidade e separação se dissolvam. Simplesmente inspirando, expirando, sentindo o ar que entra e que sai. E novamente o ar que entra e que sai. Se nós acalmarmos a nossa respiração, nós acalmamos igualmente o nosso coração. A ansiedade e o medo vêm do coração. Se nós respirarmos pausadamente, serenamente, o nosso coração se aquieta e se dissolve a ansiedade e o medo. Uma outra forma de meditação, descansando a mente num objeto que seja o elo vivo com a verdade. A gente talvez possa começar primeiro com essa postura da montanha, serena e firme, respirando. E depois projetar e imaginar o Mestre Jesus na região do frontal ou morando em nosso coração. E aí, com a respiração novamente calma, natural e atenta. Atenta é você perceber o ar que entra e o ar que sai. Você imagina o Mestre dentro de você, presente, e vai se identificando com Ele, com a sua luz, com a sua paz, com a sua presença. E a última, que é a meditação com o mantra. E aí nós temos... O mantra é uma oração que emprega uma palavra sagrada, uma repetição de forma contínua no coração e no pensamento, numa postura de fé, e é uma tradição venerável do cristianismo. Talvez tenha começado com uma forma de reverência pelo nome de Jesus, perante o qual todo joelho deve dobrar-se, de Filipenses 2, versículo 10. E aí nós temos uma sugestão que agora nós podemos fazer. E eu vou falar bem pausadamente. Então, primeiro sentados como uma montanha majestosa e firme, depois respirando e imaginando o Mestre ou no nosso coração ou no nosso frontal. E agora a gente pode dizer: Pai do céu, abre o meu coração à presença silenciosa do Espírito do Teu Filho. Conduz-me ao silêncio misterioso, onde o Teu amor é revelado a todos que clamam: Vem, Senhor Jesus. Isso é de 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Pai do céu, abre o meu coração à presença silenciosa do Espírito do Teu Filho. Conduz-me ao silêncio misterioso, onde o Teu amor é revelado a todos que clamam: Vem, Senhor Jesus. Pai do céu, abre o meu coração à presença silenciosa do Espírito do meu Filho.
conduz-me ao silêncio misterioso, onde o teu amor é revelado a todos que clamam: vem, Senhor Jesus. Ou simplesmente podemos dizer que eu gosto muito disso. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Vem, vem, Senhor. Eu te amo. Eu te amo. E aos poucos, não mais falamos, apenas silenciosamente rogamos. Vem, Senhor. Eu te amo. Vem. Vem. Eu sou teu e tu és meu para sempre. Vem. Vem, Senhor. Vem. Paz e luz, paz, muita paz.